amigos e amigas! Hoje nós vamos falar de uma coisa que incomoda muita gente, mas muita gente, que é dor no nervo ciático, também chamado cientificamente de ciatalgia ou lombociatalgia, porque às vezes a dor começa bem na coluna lombar. O ciático é um nervo que sai da coluna embaixo e ele passa bem atrás do bumbum. Na verdade, ele tem 3 ramos. Um que passa atrás das nádegas, um que passa na lateral da coxa e outro que passa na frente da coxa. A gente só costuma chamar de dor no ciático quando é o atrás, que às vezes ele é aquela dorzinha que começa lá na coluna, passa bem atrás do bumbum e vai até o pé. Esse é exatamente o caminho do nervo ciático, mas é importante lembrar que ele tem esses 3 ramos, de modo que a sua dor lateral e a dor frontal na perna também pode ser do nervo ciático, tá? A dor no nervo ciático, claro, ela pode estar revelando uma coisa mais séria, como por exemplo uma hérnia de disco, uma compressão na coluna do nervo, de modo que é muito interessante você fazer ou uma ressonância magnética, no mínimo um raio-x, procurar alguém para que faça um diagnóstico de imagem que esclareça. Mas o ciático também pode inflamar por má postura, por algumas coisas mais simples que não são exatamente um problema de coluna. Por exemplo, ficar sentado muito tempo. Eu, por exemplo, sou médica, então eu fico sentada a maior parte do meu dia. Na maioria de nós, né? Quem trabalha com computador, Hoje em dia, a maioria dos trabalhos, as pessoas ficam muito tempo sentadas. Então, qual é a orientação? Você, mais ou menos a cada meia hora, levantar dessa postura sentada. Se der para fazer uma ginastiquinha, melhor ainda, ou um alongamento, alguma coisa. A minha consulta geralmente dura 1 hora, no meio da consulta eu me levanto para examinar o paciente, então é 1 hora que eu fico em pé, na beira da maca, para poder examinar o paciente. E sempre quando eu falo para o paciente descer da maca, eu falo, vamos espreguiçar, e eu espreguiço junto com ele. É uma forma também de eu me mexer. Então fica a dica aí, se você lida com pessoas, você pode fazer isso. E se você trabalha no escritório, alguma coisa, põe alguma coisa para tocar, um celular, um instrumento, alguém que te lembre, para você levantar, mexer a cintura, dar aquela reboladinha. O pessoal vai achar, que é isso que você está fazendo? Eu falo, não, estou seguindo a orientação da doutora Marta. Sempre falo, põe a culpa no médico, que aí você não passa de maluco. Porque fica meio estranho você rebolando lá no escritório, mas, é só alongar também, pode fazer um alongamento, uma ginástica laboral. É até interessante, porque você pode inspirar outros colegas a fazerem o mesmo e de repente você lança a moda lá no seu escritório e fica todo mundo mais saudável. Fato é que a cada meia hora, 40 minutos, é bacana você abandonar a postura sentada e movimentar o corpo. Minimamente ficar de pé, caminhar, mexer, alongar, trabalhar a cintura é bacana. Segundo, olha a postura que você está. A gente é meio, fica aquela coisa meio largadona assim, às vezes no sofá para assistir televisão, fica todo desgranhento, como a gente diz em Minas, né? Todo largado. As pessoas que são mais altas também têm um certo problema, porque às vezes fica tentando se ajustar ao mundo que é menor. Então, presta atenção na sua postura e procure ficar ereto, porque quando você senta ereto, você está apoiado nos seus 2 isquios, que são os ossos da base da coluna. Eles ficam ali, a coluna fica reta, empilhadinha e tudo bem, tá? Mas a maioria das vezes a gente quer apoiar em algum lugar, se eu tô assim, eu já tô forçando a minha coluna do lado de cá, né? Então eu posso pressionar o ramo do meu ciático que tá aqui saindo da minha esquerda. Então, para quem dirige muito, importante parar de vez em quando, né? Ou colocar também alguma almofada mais fofinha ou cheia de ar, sabe aquelas almofadas de idosos? Eu até tenho uma aqui na minha sala. Você pode encher de ar ou de água, porque aí você não pressiona tanto para ficar sentado. Então fica menos pressionado aonde sai o nervo ciático. Fica legal isso. Ou até um fofinho assim, né? Uma almofada de quem tem hemorroidas. Isso também serve para apoiar, para livrar o cóccix ali da pressão, né? Você apoia mais nos isquios e o cóccix fica mais livre porque o nervo ciático ele sai bem dali, tá? Então isso é importante. E uma coisa que eu vou falar para os rapazes, vocês usam carteira no bolso. Nós mulheres geralmente usamos bolsa, mas os homens,
abandonaram a pochete, que não é elegante, mas ela é ótima, vocês deviam voltar a usar a pochete, que é aquela bolsinha que usa na frente. Por quê? Vocês colocam a carteira atrás no bolso e fica aquela coisa grande. E aí você senta, você fica irregular. Você fica sentado em cima da carteira e isso é um dos maiores motivos para ter dor no ciático, sabia? E você nunca pensou. Então, tira essa carteira do bolso de trás para você sentar equilibrado. Senão você fica assim, você pinça o nervo ciático. Ou você coloca a carteira no bolso da frente, ou você carrega na mão, dá um outro jeito. Porque se você vive sentado, trabalha sentado e tem uma carteira no seu bolso, você está o tempo todo desnivelando a sua coluna. E isso pode ser uma das causas do nervo ciático. Nervo, né, gente, é aquele negócio que é super delicadinho. Então, depois que inflamou cronicamente, pode demorar um pouco para sarar. A gente sempre brinca que a doença vem de avião, a saúde volta a cavalo. Então, fazer alongamento, RPG, yoga, né, alguma coisa que realmente vai te alongar é o mais interessante para os problemas de ciatalgia. Complexo B é uma coisa que ajuda bastante, né, as resoluções de nervo. E o muito importante é, se for uma coisa crônica, aguda, que está te limitando, vai procurar um médico, vai fazer um exame mais detalhado para ver se não tem um problema mais importante na coluna. Mas pensa todos esses detalhinhos que são mais simples e que vão evitar que você tenha um problema futuro mais importante na coluna e no nervo ciático. Valeu a dica? Então passa para frente, generosidade gera generosidade. Passa isso para aquele amigo que está sempre fazendo cara feia por causa que está com dor no ciático, né? E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode mandar suas perguntas. Deixa o joinha se você gostou e se inscreve aí no canal que a gente vai saber que você gostou, que você quer participar e que você quer mais. E aí a gente prepara um monte de assuntos que a gente considera relevante, mas a sua opinião é importante. O que eu quero fazer, o que é relevante para você. Assim eu sei que eu estou ajudando. Certo? Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!